Pastor, vou deixar o costume, né? Irmã Wanda, irmã Rosângela vão lembrar, né? Igreja Batista lá no Jardim de Mação, o microfone não podia ser mexido, né? Tinha lá o pedestal, o pregador tinha que se adaptar lá. É benção. Amém, queridos? Amém. Nós estamos compartilhando, né, a palavra de Deus nesses dias, nesses domingos, falando sobre intensidade, relevância, e hoje, mais uma vez, a gente vai compartilhar, né, o texto da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 26, né, nesse mês aqui das mulheres, nós vamos falar sobre a intensidade de uma mulher. Mateus capítulo 26. Versículo de número 6, episódio onde Jesus se encontra ali na casa de Simão, né, leproso. Nós vemos aqui a atitude dessa mulher que em João é denominada de Maria, né? Uma das Marias que seguiam a Jesus. Amém, queridos? Mateus capítulo 26, versículo 6 ao versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Jesus, Pai, nós estamos agora mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua palavra bendita, santa, poderosa. Nós rogamos, ó Deus, nessa manhã que o Senhor venha ao nosso encontro por intermédio da Tua palavra. Ministra, Senhor, em cada coração aqui nessa manhã a Tua vontade, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Intensidade, né? E fui buscar aqui dei um Google aqui para ver qual era o sentido exato aqui de intensidade. E o que essa mulher fez verdadeiramente foi algo intenso, né? Intensidade, a denominação de intensidade é o seguinte: é uma característica atribuída a algo ou alguém que se apresenta em grandes proporções. Normalmente essa característica está relacionada com o fato de algo se manifestar ou se fazer sentir com força, né, vigor, de algo que é intenso.
Então essa mulher, ela teve uma atitude intensa, né? Porque ela foi além, né? Ela foi além do que era programado, né? Naquele episódio. Ela foi além do comum, né? Ela foi além do que se realizava normalmente, porque para as mulheres não era permitido estar à mesa, né? Tanto é que estavam ali somente os homens, e ela quebra, né? Ela quebra um paradigma, ela quebra ali uma ordem natural, né? Daquele tempo, daquela época, para adorar o Senhor, né? Para se prostrar, para se derramar perante o Senhor. Então ela vai além, né? Ela é intensa na sua adoração, ela é intensa na sua devoção, ela é intensa na sua intimidade com o Senhor, no seu achegar ao Senhor, né? Isso aqui já para mim já foi uma lição, né? Já fica aqui a pergunta para nós, né? Será que nós nessa atitude de sermos intensos com Jesus, e se é que queremos ter essa intensidade com Jesus, será que nós estamos prontos para ir além, né? Para ir além do comum, para ir além daquilo que dizem, isso aqui é o normal, isso aqui é o natural, né? Ou será que nós estamos só presos ao cotidiano, às coisas normais que nós fazemos para Deus? Será que estamos dispostos a ir além, né? Além daquilo que o homem coloca como uma normalidade? Sim, nós vivemos uma normalidade, mas muitas vezes eu creio que o Senhor nos chama a fazer algo mais. Será que nós estamos prontos a isso, né? Ah, não, mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar, não sei, que eu sou fanático, né? As pessoas talvez vão me caracterizar aí como uma pessoa que está perdendo as estribeiras, né? Está sendo um fanático na fé, mas será que Jesus não espera que nós tenhamos atitudes assim? Né? Será que Jesus não espera que nós tenhamos essa vida intensa? Nós estamos falando de intensidade, todos esses dias aqui temos ouvido ministrações a respeito de intensidade. Então, intensidade é sairmos fora da caixa, né? É sairmos fora do comum, é sairmos fora às vezes da ordem ali, quebrarmos paradigmas de coisas já estabelecidas, humanamente estabelecidas. Estou brincando aqui, falei brincando aqui do microfone, que era assim, né, na nossa antiga igreja, mas era um paradigma. Os irmãos creiam nisso não? Eu me lembro da primeira vez que estava ministrando louvor, e a primeira vez que pedi para a igreja bater palma, o pastor quase voou no meu pescoço. Jesus amado. Sério, irmão, sem brincadeira, né? O pastor era uma bênção, né? Ele era assim, ele era uma bênção, mas tinha dogmas, né? Paradigmas, tinham coisas que não podia se ir além. E eu não estou dizendo de fazer coisas erradas, né? A gente está falando aqui de cometer erros, mas ser excessivo sim na nossa adoração, na nossa devoção. Isso pode nos levar além da normalidade. E essa mulher fez isso, né? Ela foi além, ela descortinou lá e ela foi para a mesa onde só tinha homens, e ela se derrama aos pés de Jesus, ela quebra aquele vaso e derrama aquele nardo puro, aquele unguento puro ali, algo que era de tão grandioso valor, né? E ela adora o Senhor ali com intensidade. E é interessante, né? Em segundo lugar, aqui a segunda lição que a gente pode tirar desse texto é que aquela mulher, ela vai com o perfume, né? Que o texto diz que ela aproximou-se com um vaso de alabastro. Então ela estava carregando aquilo. Aquela mulher, ela foi intencional, ela foi com a intenção de fazer isso. Aleluia. Porque aquele perfume era um perfume muito caro, como o próprio texto diz, né? Calcula-se aí que custava pelo menos 300 denários. Era o preço de um trabalho de um ano todo, de um trabalhador comum daquela época.
Ninguém anda, né, com o valor do salário de um ano na rua de bobeira. Anda, né? Ninguém põe no bolso lá um ano de salário para passear. Ela saiu de casa com essa intenção, ela saiu de casa já com essa intensidade, né? E a segunda lição que a gente aprende aqui da intensidade é essa: a intensidade para com Deus, para com Jesus, nós carregamos ela. Aleluia. Nós carregamos, não é a intensidade, não é algo que acontece aqui na hora do culto. Aqui às vezes acontece conosco despertamentos para a intensidade. Porque se aqui no culto a gente vem e só tem esse momento que foi uma bênção agora de adoração e tal, mas isso não é carregado conosco, isso não é levado para a nossa casa, ou se a gente não vem de casa com isso, nós não estamos sendo intensos. Nossa adoração está sendo momentânea, né? Nós estamos tendo picos aí de adoração, de louvor, de gratidão, mas aquela mulher, ela carregou o perfume. Ela saiu da sua casa já com o coração, né, dizendo: eu vou adorar o Senhor, né? Lá naquela mesa eu vou me prostrar, eu vou quebrar esse vaso e todo esse valor aqui que eu vou derramar diante do Senhor. Aleluia. Ela levou consigo, ela foi intencional, ela foi intensiva na sua adoração. Então, quando nós vivemos uma intensidade, né, quando nós estamos sendo intensos com o Senhor, essa é a nossa constante, né? É o que acontece conosco de maneira constante. Nós adoramos a Deus, né, no nosso lar, na nossa casa, nós adoramos a Deus no nosso trabalho, a caminho do trabalho, nós adoramos a Deus na faculdade, na escola, né? O nosso coração está voltado, o nosso pensamento, a nossa vida está voltada para o Senhor e nós desejamos isso. E aí, quando nós temos a oportunidade de estar assim mais propriamente na presença de Jesus, reunido em culto, né, com os irmãos, aí sim que a gente derrama tudo mais, né? Então foi isso que essa mulher fez. Ela já estava em adoração ao Senhor, ela estava adorando a Jesus no seu coração, e ali foi o ápice da sua adoração, né? Quando ela se encontra diante de Jesus e ela quebra o vaso e ela derrama um perfume sobre Jesus, ela está dizendo: olha, Senhor, eu estou entregando tudo isso aqui, sou eu estou aqui te adorando com todo o meu ser, com todo o meu viver. E essa é a terceira lição que a gente pode aprender aqui nesse texto. Quem é intenso com Jesus, quem tem intensidade, como nós estamos vivendo intensamente com Jesus, nós colocamos tudo que temos e somos ao dispor dele. Isso é ser intenso com Jesus. É quando tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, né, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu pela sua graça e misericórdia, nós devotamos tudo isso para Deus. Senhor, tudo isso é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória do Senhor, tudo é para de alguma maneira honrar o Senhor. Teve uma situação interessante, né? Lá, a gente foi passear em Gramado mês passado com a família, e aí, uma coisa boba, né? Mas a gente foi passear num parque lá. O parque tem um negócio bacana, né? Você vê lá bastante coisa relacionada a quem gosta, né, do basquetebol aí, uma coisa bem interessante. E aí, estava lá com as crianças, então teve um torneiozinho lá de arremesso, né? E aí a criança: vai lá, pai, vai lá. Não, vai lá. Aí fomos, né? Aí no meu coração, uma coisa, né, parece bobo, mas eu orei, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu vá aqui para fazer essa brincadeira, que seja para a glória do teu nome, eu vou ganhar essa brincadeira. E Deus fez, irmãos, né?
E Deus fez. Que coisa tremenda. E aí ficou a lição para os filhos. Depois do carro, na volta, eu falei para eles: tem um segredo que eu ganhei, vocês sabem? Não sei o que tem, isso arremessou, fez que lá, cada um falou uma coisa lá. Eu falei: não. Eu falei: eu orei. Aleluia. Eu falei: eu orei antes de começar. Glória a Deus. E aí eles: pai, eu falei: é verdade. Eu falei: Senhor, que tudo seja para a glória do teu nome. Se eu for empregando essa brincadeira, que eu ganhe para a glória do teu nome. E Deus foi glorificado ali na vida deles. Eles aprenderam, eles ouviram, eles entenderam que tudo tem que ser, foi mais uma oportunidade. Que eu tive que falar para eles que tudo tem que ser para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então isso vivemos intensamente. Claro que às vezes a gente trata assim, né? Eu acho que é isso que o apóstolo Paulo estava pensando, e querendo dizer para a igreja lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estamos vivendo intensamente com o Senhor, nós derramamos, nós ofertamos, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Não é só dízimos e ofertas, é tudo. Aleluia. Quando eu estava pensando aqui nessa mensagem, até lembrei do caso lá de Ananias e Safira, até que uma coisa que a gente acabou conversando aí esses dias, a respeito disso. E eu acho que o caso de Ananias e Safira lá foi até uma questão, não foi o quanto que eles deram. Porque eles deram mais do que eu disse, eu entendo, Eles deram mais porque eles renderam apenas parte do valor. Mas ficou naquela, não vamos colocar tudo, não vamos. A questão é a intenção. E o Senhor trabalha com a intenção do nosso coração. Não é com valores, mas é a intenção. Vamos reter, porque aí é nosso. Mas Jesus está mostrando ali naquele caso: se não estiver tudo à minha disposição, então eu não sou o dono da sua vida, Então eu não sou o Senhor da sua vida. Então você não está vivendo verdadeiramente para mim e comigo. Então ser intenso, na verdade, é o que o Senhor espera que nós sejamos normalmente. Glória a Deus. Aleluia. Tem um livro do Batmani, não sei se você já viu, pastor. Cristianismo normal, um negócio assim que ele fala, A normalidade. Ele expressa essa ideia, O normal, na verdade, deveria ser nós vivermos assim. Esse deveria ser o normal. E não a exceção. Nós entregarmos tudo, nós oferecermos tudo, nós vivemos intensamente, nós colocarmos tudo que é nosso, que o Senhor nos concedeu à disposição de Deus. Essa tinha que ser a normalidade da vida cristã. Então a intensidade, uma vida de intensidade, é o que o Senhor espera que nós façamos. Como Ele disse lá para o jovem rico: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Talvez se aquele jovem tivesse ali à disposição realmente de fazer aquilo, talvez Jesus dissesse para ele: você nem precisa vender, não, já vi que você, como Abraão fez. Olha, Abraão, não precisa oferecer Isaac, não, para. Agora eu vejo que você me ama de todo o seu coração, está aí no sacrifício. Então é a nossa disponibilidade, a nossa disposição. Quem é intenso com Deus tem isso. Coloca tudo ao dispor do Senhor. Senhor, uma vez eu ouvi um pastor falando, e realmente eu vejo que isso é uma coisa difícil, mas é uma coisa que os filhos, uma vez um pastor experiente, ele falou assim que a filha dele chegou em casa um dia falando: pai, Deus falou comigo hoje. Falou, é mesmo?
que ele falou? Ele falou que eu tenho que ir para a África. Ele falou, meu Deus do céu, para a África, não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, não. Né? Os filhos, será que a gente tem essa disposição de entregar aos filhos e dizer, Senhor, faz a tua vontade, né? Faz a tua obra, desde que ele prospere, que ele vá bem, né? Faça uma boa faculdade, tenha um bom trabalho. Não que seja errado, né? Desejar isso, nós trabalhamos, né, para isso, para os nossos filhos terem isso. Mas se Deus falar, vou mandar teu filho lá para a China. Misericórdia. Mas o Senhor espera isso de nós, essa intensidade. Senhor, que seja para a glória do teu nome. Amém? Que seja para fazer segundo a tua vontade. Uma outra lição que a gente tira aqui desse texto é que aquela mulher, ela tem essa atitude com Jesus quando ele está reclinado à mesa. Ela não tem essa atitude diante de um milagre que Jesus está operando, né? Ela não tem essa atitude quando Jesus está expulsando um demônio, ou está curando um cego, ou está fazendo reviver um morto, né? Diante daquele poder, diante daquela glória. Não, Jesus está reclinado à mesa. Então ela está sendo intensa com Jesus na contemplação de quem Ele é. Ela sabe quem Ele é. Aleluia. Não porque Ele está fazendo naquele momento, né? Não porque Jesus está manifestando a sua glória, a glória do Pai, mas Ele está ali simplesmente numa refeição comum, num momento comum de todos os homens, mas ela sabe que Ele é o diferente. Ele sabe quem é, ela sabe quem é Jesus. E na contemplação de quem Ele é, ela o adora, ela se derrama, ela se prostra, ela derrama um perfume. Então é Jesus reclinado à mesa. Às vezes nós somos tão intensos com Deus, né? Com o Senhor, quando Ele opera um milagre na nossa vida, quando Ele abre a porta, quando Ele traz cura, né? Quando Ele traz a libertação daquela pessoa que a gente tanto queria, quando Ele faz algo tremendo, aí nós, né, choramos, nós adoramos, nós dizemos, Senhor, Tu és tremendo, poderoso, eu Te adoro. Mas quando Jesus está reclinado à mesa, quietinho, né, sem nenhuma manifestação assim evidente, né, porque manifestação da graça é contínua na nossa vida, né? Misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, na verdade, é graça sobre graça todo dia. É que a gente não vislumbra, né, que devíamos vislumbrar. Mas será que, né, quando não tem essas manifestações assim visíveis, plausíveis, será que a gente está se pondo diante do Senhor com essa intensidade? Simplesmente para adorarmos por quem Ele é, Senhor Todo-Poderoso, Senhor soberano, né, o soberano dos reis da terra, o Deus Todo-Poderoso. Nós falamos aí, temos ouvido o devocional diário, né, que tem falado sobre Jesus, a glória de Jesus, a primazia de Jesus. Ele é o Senhor, digno, Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Então nós precisamos repensar, né, ou remontar aquela oração de Abacuque lá no nosso coração, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque ainda que tudo falhe nessa terra, Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me deu vida eterna quando eu estava morto dos meus delitos e pecados. Então louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Ele é digno, amém? Você pode dizer uma palavra de exaltação ao Senhor, aplauda Ele mesmo, Ele é digno de todo louvor. A Ti a honra e a glória,
prostramos, Senhor. Glorificamos, Nos Senhor. prostramos diante dele, diante da grandeza dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Agora, quem quer ser intenso com Jesus, tem que estar pronto para ouvir, né? Aqueles que não estão com a mesma disposição, né? Ouvir muitas vezes palavras contrárias, né? Daqueles que não estão dispostos a viver essa mesma intensidade. E aqui aconteceu isso, os discípulos viram lá o que aquela mulher fez, e olha que eram discípulos do Mestre, né? Que andavam com Jesus, estavam aprendendo com Jesus, mas precisavam aprender mais uma coisa aqui, né? Eles simplesmente se voltam para ela e ficam indignados com aquela atitude, porque se poderia vender todo aquele perfume, se dar aos pobres e tal, toda aquela desculpa, né, que às vezes nós colocamos para não sermos intensos também, né? Então nós precisamos saber que talvez isso vai acontecer. Nós vamos ouvir que não, você não precisa fazer isso, você não precisa ter tal atitude, você não precisa ser tão enérgico assim na sua fé, né? Você não precisa ser tão alvoroçado, isso já está beirando o limite do fanatismo. Então nós temos que estar prontos para ouvir essas coisas, né? E aquela mulher, ela mostra que também ela não está preocupada, né, com o que as pessoas estão falando, mas com o que Jesus. E Jesus deixa isso claro também para os discípulos. Jesus repreende eles. Quando eles falam isso, Jesus se vira para eles e diz: por que vocês estão molestando essa mulher, né? Por que estão perturbando ela? E aí Jesus diz assim: ela praticou uma boa ação para comigo. Aleluia. Então é isso que está em questão. E é isso que a gente tem que se aperceber. Se Jesus está aprovando as nossas atitudes para com Ele, é com isso que a gente tem que se importar, né? Se nós estamos sendo agradáveis ao Senhor, se nós estamos obedecendo a voz do Senhor. Não estou dizendo, não, eu tenho que agradar Jesus, tenho que agradar mais ninguém. Não estou dizendo que a gente tem que ser desagradável às pessoas, né? Isso não é de Deus, não, né? Não tem que ser um zagalo da vida, né? Você tem que me engolir, não é nada disso. Mas entre agradar as pessoas e agradar a Deus, nós temos que ser intensos ao ponto de agradarmos a Deus, ainda que desagrademos as pessoas, e ainda que essas pessoas sejam pessoas do nosso círculo diário de vida, né, que estão aqui à nossa volta. Os discípulos não tiveram dúvida lá quando foram chamados lá, interrogados, disseram: olha, vocês não preguem mais, não falem mais o nome de Jesus. E eles prontamente disseram: olha, julguem vocês se é justo isso, obedecer antes a vocês do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E aí de novo, mais para frente, no capítulo 5 de Atos, mais uma vez são chamados e dizem: olha, o negócio é o seguinte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é isso que a gente vai fazer. Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz: olha, se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, ser intenso com Jesus tem que nos levar a essa atitude, né? Ser intenso com Jesus tem que nos levar a esse patamar de vida, de nós estarmos prontos a obedecer a voz do Senhor, independente do que vai acontecer conosco, o que vão achar, o que... Infelizmente, irmãos, o que a gente tem visto? Por que muitas igrejas têm se dobrado a práticas mundanas? Justamente por causa disso. Porque escolheram, né, antes agradar aos homens do que agradar a Deus. Porque no afã de querer reunir pessoas, não transformá-las, para mim é reunir pessoas, né? Mas não de transformação de vidas, de libertação de vidas. Diz: olha,
venha e fique do jeito que você está, porque Jesus não se importa com isso, e não tira, né? E as pessoas estão preferindo agradar as pessoas, falando aquilo que lhes agrada, do que falar a verdade da palavra de Deus, que pode libertá-las, né, daquela vida. Então, ou nós estamos prontos, né, para obedecer ao Senhor e vamos ser intensos com isso, ou nós vamos agradar aos homens, né, agradar as pessoas, agradar o sistema, e não é isso que Jesus espera de nós. Amém? Amém. E aquela mulher, ela não faz aquilo, né? Vou levar um vaso cheio do nardo puro, e todo mundo que vai estar lá naquele jantar, né, vai ver a minha atitude. Ela não faz, né, com nenhuma intenção de ser vista, né, de ser ali, ter o seu nome exaltado, né, porque ela pega aquilo que é dado como honra para a mulher, né? A Bíblia fala que o cabelo foi dado em lugar de véu, e é uma honra para a mulher. Isso naquela época era muito mais assim nítido, muito mais evidenciado. E o apóstolo João capítulo 12, falando desse mesmo acontecimento aqui, ele fala que ela, com os seus cabelos, ela enxugava os pés de Jesus, né? Ela ia lá e enxugava. Então, ela está dizendo: olha, não tem nenhuma honra para mim isso. Minha honra não serve de nada. Toda a honra é para Ele, todo louvor, toda a glória é para Ele. E ser intenso com Jesus é isso, ainda que não tem como, né? Tem coisas que a gente vai fazer, as pessoas vão olhar mesmo, não tem, né, como se esconder, tem coisas que não tem como se esconder. Mas volto a dizer, é a intenção do nosso coração, por que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, e ser intenso com Jesus é fazer realmente de todo o coração para o Senhor. Aleluia. Não é para alcançarmos honra, não é para alcançarmos glória alguma, não é para alcançarmos promoção alguma, mas é para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então, ser intenso com Jesus traz tudo isso, né? Ser intenso com Jesus por vezes faz com que a gente quebre paradigmas, a gente vá além da normalidade, a gente ser intenso de maneira contínua, né? Quem é intenso não só aqui no momento de adoração a Deus, mas carrega essa intensidade consigo, é intenso em todo lugar, em qualquer instante. Ele está carregando a sua adoração ao Senhor. Quem é intenso com Jesus coloca tudo que tem e tudo que é ao dispor do Senhor, para que Ele faça tudo para a glória dEle. Quem é intenso com Jesus o faz não só diante dos milagres que Ele opera, mas é intenso com Jesus em todo o tempo, porque sabe quem é Jesus. Quem é intenso com Jesus, ele está pronto, né, para obedecer a voz do Senhor, para ser agradável aos olhos do Senhor e não aos olhos do mundo ou de qualquer outra circunstância. E aí tem, para finalizarmos aqui, duas relevâncias, né? Qual que foi a relevância disso na vida daquela mulher? Jesus diz aí no verso de número 12: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Isso era uma prática que havia lá, né, nos funerais. As pessoas eram jogadas perfume, né, era preparado o corpo lá mas não ia ser possível aquilo com Jesus, porque ele estava na cruz, né, e depois era o sábado lá da Páscoa, não podiam fazer nenhuma atividade. E olha que interessante, né? Ela, sem o saber, mas sendo intensa com Jesus, ela faz algo para o Senhor que ninguém mais fez, que ninguém poderia fazer. Deus a usa, né, para fazer isso, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Quando nós somos intensos com o Senhor, irmãos,
né? Quando nós temos intensidade, Deus nos prepara coisas, Deus nos leva a situações, Deus nos usa em situações que Ele não usa mais ninguém. Nós temos experiências com Deus. Às vezes a gente fala assim, eu queria ter experiências com Deus, né? Você quer ter experiências com Deus? Seja intenso na sua vida com o Senhor. Tenha intensidade. Naturalmente, essas manifestações vão acontecer. E a gente fala às vezes, por que hoje em dia não acontece tanta coisa, né, que não acontecia lá? Mas talvez nos falte essa intensidade hoje, né? Nos falte essa intensidade para que a gente viva, né? Para que a gente também seja alcançado com a graça de Deus, como aqueles irmãos foram alcançados. Então, faça isso, seja intenso com Jesus. Seja intenso com Jesus e você vai ver, né, que Ele vai te trazer experiências tremendas. Vai te usar de maneira tremenda, vai manifestar seu poder de maneira tremenda sobre a sua vida. E quando nós achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Tiago diz isso, Tiago capítulo 4: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E quando se achega a nós, irmãos, aí são coisas tremendas que acontecem na nossa vida. Então se achegue, se aproxime, seja intenso com Jesus e haverão manifestações gloriosas da graça e do poder de Deus sobre a sua vida. Então essa foi uma das relevâncias. E a outra relevância, Jesus fala no verso 13: eu asseguro. Jesus está aqui dizendo uma coisa, né? Dizendo para que, olha, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, né? Que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Ela vai ser lembrada por essa intensidade que ela teve. Ela foi marcante e ela vai continuar a ser marcante. Por onde esse evangelho for pregado, essa atitude dessa mulher vai ser proclamada. Quando somos intensos com Jesus, irmãos, nós marcamos vidas, né? Nós marcamos vidas. E a pergunta que fica é: será que as pessoas têm sido marcadas, não pelo que eu faço a elas, mas pelo fato de eu ser intenso com Jesus, pelo fato de eu ter uma vida com o Senhor, de entrega, sabe, de devoção, de adoração, de fazer a vontade de Deus acima de tudo? Será que as pessoas podem e olham para a minha vida e dizem: olha aí um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva do Senhor, eu quero ser como essa pessoa. Puxa vida, a vida dessa pessoa me inspira, né? A vida dessa pessoa com Deus me toca. Aleluia. Será que vamos deixar esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos? Puxa vida, meu avô, minha avó, uma mulher, um homem de Deus tão tremendo, como Deus falava com ele. Veja, minha esposa hoje, uma das pessoas que a gente mais tem saudade do avô dela. Essa semana ia fazer aí, quantos anos? 86. Bom, Geraldo, tempo que deu para trazer ele aqui em Curitiba, né? Teve muito tempo conosco lá na igreja de Santo André. Um homem de Deus, se você olhar, vai você falar: puxa, que intensidade, né? Que vida com Deus. Claro que tinha seus erros, mas tinha essa intensidade com Deus. Isso atraía, né? Isso chamava atenção, não porque queria, mas porque Deus era na vida dele. Então que o Senhor nos leve, né, a essa intensidade. Vamos tomar mais um momentinho de oração. Vamos orar nesse momento e que a gente possa fazer essa autoanálise em nome de Jesus. A intensidade com Deus é o que o Senhor espera, irmãos, de nós. Isso deveria ser o normal da nossa vida cristã, porque nós temos a liberdade de adorar, de celebrar,
de comungar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus do universo. Nós temos livre acesso a Ele. Então não é possível que nós não estejamos sendo intensos na nossa relação com Ele. O Deus de amor, o Deus de graça, que se entregou por nós, que pagou o alto preço. E por vezes nós estamos sendo intensos em tantas outras coisas irrelevantes, mas não somos intensos com Deus que nos criou, que nos formou, que nos chamou, que nos separou, que nos curou, que nos libertou, que nos transformou, que nos salvou. Em nome de Jesus, peça que o Senhor reacenda a chama no seu coração nessa manhã. Peça para o Senhor: Senhor, me leva a essa intensidade, me leva a essa vida intensa com o Senhor, dia após dia, porque isso não é fanatismo, isso não é religiosidade, isso é o que o Senhor quer. Porque desde a criação, todos os dias o Senhor ia até o jardim. Na viração do dia, o Senhor ia até o jardim para ter com o homem e com a mulher. É a vontade de Deus, é o desejo de Deus se relacionar conosco, de estar conosco todos os dias, de se revelar a nós, de se manifestar na nossa vida. Ah, Senhor, nos faz entender isso, Pai. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para que sejamos intensos na nossa vida com o Senhor, na nossa busca, na nossa adoração, na nossa entrega, na nossa disposição, na nossa obediência. Sejamos intensos com o Senhor, ó Deus, e possamos experimentar então essas relevâncias da nossa vida. Pai, age aqui nessa manhã. Trabalha, Senhor, trabalha em cada vida, trabalha em cada coração, que o Teu Espírito se mova sobre nós, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha reacender em nós.